Bom, meu nome é Helena Macedo Reis e eu vou estar apresentando para vocês o nosso sistema chamado Sabiá. Bom, o Sabiá, ele é um sistema integrado de apoio à tomada de decisão docente baseado em computação afetiva e ele é voltado para ambientes virtuais de aprendizado. Bom, em cursos, né, online, esses professores eles lidam com grande quantidade de dados, né? Então, o acesso a dados de postagem, entregas e notas, e esses professores eles precisam lidar, eles precisam filtrar essas informações para tentar entender qual que é o estado afetivo desse aluno, né? Porque a gente sabe que confusão, frustração, engajamento, né, todas essas emoções, elas vão afetar diretamente a aprendizagem desse aluno, tá? O problema é que hoje, né, nas ferramentas atuais, essas informações elas estão fragmentadas, né? Elas estão espalhadas em diferentes telas, relatórios e ferramentas, né? E isso dificulta o professor a transformar esses dados em decisões pedagógicas, né? Então, o Sabiá, ele tem esse objetivo de integrar esses sinais afetivos junto com dados comportamentais desse aluno em um único sistema. Então, a gente consegue organizar essas informações em diferentes níveis, né? Então, em diferentes assuntos, em diferentes semanas, aulas, né? E assim por diante, para tentar conectar esse diagnóstico mais baseado em evidências, né, fazer essa interpretação e o professor ele fazer uma intervenção muito mais confiante, né, muito mais confiável. Bom, agora eu vou demonstrar esse sistema para vocês, tá? Aqui a gente tem então a nossa tela, nosso painel central de apoio à decisão docente. Temos algumas informações rápidas aqui, né? Então para o professor ele ter um overview rápido, né, do que está acontecendo. Então 58% tem engajamento, a confusão 52%, a frustração 21% e um risco ali de abandono de 22%. Bom, aqui a gente tem alguns filtros de decisão, né? Então a gente tem a confusão alta, ele consegue ver quais são os tópicos, né, que tem aqui de confusão alta. Então, aula, módulo 2, aula 5, um tópico de álgebra linear, decomposição de matriciais. Bom, e assim a gente consegue ver também na frustração, baixo engajamento, quais são as threads sem respostas e quais está tendo uma queda de retenção. Então, vamos supor, né? Vamos aqui selecionar a aula 2, perdão, a aula 5 do módulo 2 e a gente vai ver, então, ó, que ele tem aqui um baixo engajamento e confusão alta. E a gente vai conseguir ver essas informações mais detalhadas com um módulo além, né? Então, que vai evidenciar vai ver nessas informações. Então, por exemplo, a gente tem aqui um heatmap de engajamento, né, por aula, módulo. Então a gente consegue ver qual é o assunto e ao longo das aulas, né, como que está tendo, olha, o engajamento, as visualizações. Só que está tendo uma queda, então está tendo um baixo engajamento, né, ao longo ali das semanas, de acordo com qual que é o tópico, né, então os fundamentos, né, e tudo mais. Bom, a gente pegando um outro tópico aqui, por exemplo, de álgebra linear, decomposição de matriciais, a gente tem agora outro tipo de módulo para fazer essa evidência, né? Então a gente tem um relatório semanal, e ele vai falar que o sentimento médio, né? Então ele é que a confusão média é 66%, a frustração média é 49%, e a gente consegue ver que se ao longo da semana houve ali uma queda, né, daquele sentimento negativo, né? Então ali qual que é a confusão, qual que é a frustração, qual que é o nível, né, de severidade, né? E qual que é a tendência se é de queda ou não, tá? Bom, mas enfim, aqui, né, então o Sabiá, ele tem o objetivo de ajudar esses professores a fazer um design de aula baseado em afetividade, em sentimentos, né, estados afetivos desses alunos, porque a gente sabe que essas emoções elas vão influenciar diretamente no aprendizado, seja na memória, na atenção, né, nesse desempenho desse aluno. Então o professor ele consegue fazer uma intervenção ao longo do tempo, né, porque esse aluno ele vai sentir ao longo de todo o processo de aprendizado. Bom, e é isso, muito obrigada.